Prezadas senhoras, prezados senhores, vídeo 98, Origem do Bem e do Mal. A Gênese, capítulo 3. Sequência, questão de número 7, 33º. Ainda estamos tratando a sequência. Os bons ouvintes têm o que a psicologia chama de escuta ativa. Ou seja, quando uma pessoa consegue compreender a outra e estar plenamente atento ao que ao que está sendo falado, sem julgamento. Você consegue compreender? Os bons ouvintes têm o que a psicologia chama de escuta ativa. Tem aquelas pessoas que são dotadas de uma sensibilidade tão grande que durante a entrevista, durante a confabulação do paciente com o profissional apenas embateu os olhos no paciente, ele capta com tamanha perfeição que ele não precisa de forma alguma interrogar aquele paciente, porque ele o conhece. Ele conhece todas as características que denota aqueles transtornos. Se às vezes o profissional não faz mais pelo paciente, é preciso entender que o profissional ele encontra-se subjugado a diversas leis que o inibe de ir além do teu coração. Às vezes o profissional, eu presencio muito essas situações, às vezes o profissional tem em mente milhões de formas, milhões de pensamentos dignos, mas que se ele põe em prática o conselho de ética, caça o teu diploma. Mas aí você pode me dizer, não é uma prova e uma expiação do paciente? Não deixa de ser uma prova e uma expiação do paciente. Não deixa de ser uma prova e uma expiação também do profissional. Por isso ele se profissionalizou, justamente para que naquele momento, através da ética que ele possui, sabendo ele que subordinado ele se encontra, muito ele não pode fazer. Mas é preciso entender que o profissional não faz justamente por leis que pelo homem foram criadas e que, de certa forma, aqueles que criaram as leis que impossibilita os pacientes de serem beneficiados de certa forma.
Quem respondem são aqueles que criaram e quem criam as leis, e não o profissional. Profissional, haja com ética, haja com amor. O que você não puder, o que você não consegue auxiliar o paciente materialmente devido à impossibilidade burocrática, faça por ele, orando por ele, que você estará ajudando-o da mesma forma, nem mais e nem menos. Então, eloquência, olha que maravilha. O mesmo, ele foi muito feliz, junto com Vó Leontina, Dr. Ricardo. Eles foram muito felizes na escolha de todos esses temas que condiz com o capítulo 3º do livro A Gênese, questão número 7. Eloquência. Eloquência é a qualidade de convencer ou se conectar com os outros por meio da fala. É o dom da comunicação. Tem pessoas que têm uma facilidade de se comunicar com a outra. É a eloquência. Ele tem uma facilidade de se comunicar. Ele olha para o outro e ali gera uma simpatia, uma química, mas você entende que é um estudo. E ele se sente bem, eles conversam, aquele diálogo gostoso. E ali quantas instruções são passadas. É a eloquência, né? Uma pessoa eloquente consegue se comunicar de uma forma correta, persuasiva e expressiva. 35º lealdade. Lealdade é o sentido de respeito pelos próprios sentimentos e os dos outros. É quem cumpre os compromissos que assumiu consigo mesmo ou com os outros. Então, olhe que profundidade. Não venhas me dizer que tudo isso não faz parte dos desígnios das leis de Deus. Lealdade é o sentido de respeito pelos próprios sentimentos, os teus próprios sentimentos. Ninguém consegue ser leal ao outro sem antes leal a si mesmo. Ah, mas eu não consegui ser leal a fulano de tal. Por quê? Porque você não foi leal a si próprio. Seja leal a si mesmo para você ver. Agora também você não deve ficar se punindo. O mesmo se pune tanto, mas tanto.
que tem hora que dá vontade de desencarná-lo, trazê-lo para o plano espiritual. Bom, já que é assim, você não está conseguindo desse jeito, então vamos tentar de uma outra forma. Isso que o professor já trouxe ao nosso conhecimento várias vezes. Ele está lá sobre o mando de vocês. A hora que vocês quiserem trazê-lo para o lado de cá, pode trazê-lo, que eu receberei de braços abertos. Então, respeito pelos próprios sentimentos os dos outros é quem cumpre os compromissos que assumiu consigo mesmo ou com os outros. Nós temos que cumprir os compromissos que assumimos consigo mesmo, conosco mesmo. Se nós não assumirmos os compromissos que assumimos com os outros, dificilmente. Uma pessoa leal age de forma respeitosa e comprometida diante de valores. Outras pessoas ou até de instituições como igrejas, Estado, entre outros. Creio que você entendeu. 36º. Independência. Uma pessoa independente tem autonomia para tomar decisões ao longo da vida. Quem possui essa característica não depende de outras pessoas, nem mesmo de circunstâncias, para decidir o que deseja fazer. Mas é preciso bastante prudência, disciplina. É preciso atributos esses que, durante todo esse estudo de hoje, aqui estamos tratando. Porque não queira buscar a independência. Independente, ou melhor, não queira buscar, não queira encontrar, não queira ser independente. Independente de Deus e de Jesus, porque não vale a pena. A independência, ela só vale a pena se você encontrar, de acordo com os desígnios do Criador. Porque aí você é dotado de bom senso, de prudência, de raciocínio. Você age de acordo com a lógica. Você age de acordo com os fatos. Porque ser independente, distante do Criador, eu passo distante dessa independência. A ambição, 37º. Muitas vezes, a ambição é conhecida como uma característica ruim. Não é verdade? Muitas vezes, a ambição é conhecida como uma característica ruim. Porém, é a capacidade e vontade que uma pessoa tem de alcançar seus objetivos que configuram sucesso para ela.
é óbvio, é óbvio. Sucesso para ela. Mas vemos aí o materialismo, mas em aberto, para que possamos, de certa forma, através da confabulação, deixar de lado o materialismo, porque não devemos pensar exclusivamente em nós, por mais que a prioridade reside em nós, mas se tratando do bem-estar, de bem-estar, engloba-se todo o coletivo, a família cósmica universal. Muitas vezes a ambição é conhecida como uma característica ruim. A ambição. Porém, é capacidade e vontade que uma pessoa tem de alcançar seus objetivos. Nem sempre, né? Por isso que é deixado em aberto, né? Não há obstáculo nenhum para que possamos esclarecer. Por isso é deixado em aberto. Nem sempre devemos alcançar apenas os nossos objetivos. Eu, por exemplo, o meu desejo, o meu objetivo maior é te ver lado a lado a mim, seguindo as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso, não tem sentido a minha vida. Sem isso não tem sentido a minha vida. Se você não estiver do meu lado, a minha vida não tem sentido. Porque eu não posso ser egoísta. Ninguém é egoísta. Por isso que todos os seres recebem de nosso Senhor Jesus Cristo a oportunidade de retornar aos corpos físicos através da reencarnação para ajudar os seus em processo de evolução. Se o único objetivo fosse em alcançar os teus desejos, nunca que reencarnariam. Aí você pode me dizer, mas então essa questão ela está errada? Não. Vó Leontina, o mesmo, eles montaram ela dessa forma para nos dar a oportunidade de raciocínio. Essa qualidade pode ser classificada como uma obstinação intensa e determinada em alcançar um objetivo, seja ele financeiro, profissional, bens materiais e outros espirituais. Esse é o objetivo do ser. Hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é o único objetivo. Devido à imortalidade da alma. 38º. Sensibilidade. A sensibilidade é a facilidade de demonstrar os sentimentos ou de falar sobre eles. É óbvio que no século XXI, a humanidade, em partes, já possui pelo menos o direito de expressão, o direito de comunicação, desde que haja respeito. Nada é proibido, desde que haja respeito. Desde que há respeito, nada é proibido.
mas ainda existe uma barreira muito grande devido à incompreensão do ser que se encontra no corpo físico, que precisa ser renovado por outros seres em melhores condições. Porque esses que no corpo físico se encontram incompreendidos ou que não possuem compreensão, para outros sistemas serão recambiados, não é verdade? De forma que devemos dar tempo ao tempo. Porque dias melhores não virão. Dias melhores já existem. Dias melhores já desfrutamos. Como nossa Mãe Maria Santíssima, a Franciscana Xavier mesmo disse, tudo passa. Certíssima. Mas é preciso, de acordo com as conformidades das leis do Criador, passar o quê? Se nada existe. Como assim, se nada existe? Tudo é reflexo. Haja no bem, faça o bem, desejo o bem. Que você não sofrerá as consequências dos teus maus procederes, dos teus maus atos. Não desejo o bem, não faço o bem, para você ver o que acontecerá com a tua vida. O homem, ele é responsável pelo inferno que carrega dentro de si, tanto quanto responsável pelo céu que ele carrega no seu interior. Mitológico? Sim, mas de extrema importância. Sensibilidade. 38º. Aliás, já falamos, né? A sensibilidade, uma pessoa sensível também consegue entender as emoções ou o sentimento do outro. Uma pessoa sensível também consegue entender as emoções ou sentimentos do outro. É óbvio que sim. Quantas pessoas, pelo fato de conviver com a outra ou com as outras, gradativamente ela vai percebendo algo de diferente, mudanças no teu eu, mudanças no teu organismo. Tem pessoas que vivem com a outra durante 40 anos e não a conhece. E tem pessoas que ficaram conhecendo 2 meses e já se conhecem muito bem. Mas por quê? O comodismo. Porque as pessoas devem aprender a enxergar o outro com os olhos da alma. Não queira compreender os seres com os olhos da matéria, porque você não conseguirá. Porque os olhos da matéria, eles foram concedidos para que o corpo transitasse na matéria. O espírito, a alma, se utiliza-se dele, sim,
mas essa visão física mais próxima do primitivismo se encontra. Então você não vai se permitir, ou você não vai permitir, durante toda a tua estadia no corpo físico, agir, né? Igual um irracional. Não, vamos mudar os conceitos, que é melhor para toda a nossa evolução. Nós vamos para o próximo capítulo, ou melhor, para o próximo vídeo. Necessitamos ainda de mais um vídeo, ou até de mais 2 vídeos, mas sem problema nenhum, porque nós quem dirigimos agora.